Só um segundo. Aqui está. Semana nas nuvens, quarto dia, 25/1/2024. A gente vai falar, como eu disse, o Revenue Cloud comigo, Guilherme Dornelas, Commerce Cloud com Leandro Barion e Slack com Kenny Miranda e Luciano Ribeiro. O fundo musical é com os The Beatles, como vocês viram. De vez em quando eu vou colocar uma musiquinha aqui na transição. Mas, me apresentando aqui sobre o dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho das nuvens CPQ, que é uma nuvem que eu trabalho no dia a dia, e o Billing. O Subscription Management a gente vai deixar para depois, porque 40 minutos não vai dar tempo. Isso aí, Gabriel. O Revenue Cloud, já surgiu a primeira dúvida, né? O Revenue Cloud incorpora o Salesforce CPQ, o Billing, depois eu mando o link para vocês acessarem aí, tá bom? O Revenue Cloud trata justamente do início quote to cash, né? Na verdade, configuração do produto até cash e os recebimentos em si, beleza? Falar um pouquinho do panorama, tendências e uma demo breve, já que o tempo é muito curto, tá bom? Me apresentando aquela telinha padrão, mais profissional, inclusive parece que cortou um pouquinho, mas eu sou um consultor sênior de CPQ e Billing, trabalho para empresas americanas e canadenses, lógico, com filiais aqui na América Latina também, mas basicamente eu trabalho para essas empresas. Tenho 12 certificados, sou líder de comunidade desde 2018, tá aí, líder de comunidade Trailblazer, Admin Vitória, Espírito Santo, tá? Essa é a comunidade nossa daqui do Espírito Santo. Tem a comunidade Marketing Cloud, que é do Pablo, que ele até apresentou faz 2 dias. Então, sinta-se à vontade para se inscrever nas comunidades. A gente vai passando os links nos comentários aqui, tá? Eu trabalho mais de 15 anos com planejamento comercial, marketing, pricing, por isso que eu me interessei muito por essa nuvem, Revenue Cloud. Na verdade, eu comecei a trabalhar com outras nuvens anteriormente, claro, Experience Cloud, etc., mas essa nuvem que mais me agrada hoje em dia, tá? Então, trabalho com Salesforce especificamente há 7 anos, tá bom? E me apresentando de forma mais pessoal, porque vou variar um pouco. Quem é o Guilherme? O Guilherme é um economista. Eu estudei na Universidade de Viçosa, Federal de Viçosa, sou formado em economia. Pedi minha esposa em casamento no show do Paul McCartney, que aconteceu aqui no Brasil, em Cariacica, foi o único do Espírito Santo. Então, a pedir em casamento, tá aí, saiu na capa de todos os jornais. Para quem não sabia disso, eu peguei esse gosto intenso pelos The Beatles com ela. A gente namora faz 10 anos, a gente está casado há 8 anos. Eu forjei as alianças, minha e da minha esposa, a gente forjou juntos, está ali a fotinha. Casamos também na Igreja Católica e no navio, em pleno carnaval. Vocês veem uma foto aqui embaixo, não sei se está dando para ver bem, mas a gente casou no navio em pleno carnaval, 1 mês depois do casamento na igreja também. A gente teve a festa, casamos no navio, para você ver a loucura que nós somos, né? A gente gosta de coisa diferente e muito intensa. Sou pai do Kael e da Linda. Kael aí com 5 anos e a Linda com 2 anos. Bem, tudo muito intenso, minha vida é corrida, intensa. Os meus dias são muito longos, para quem me conhece, convive comigo aí, meu dia tem pelo menos 18 horas de acordado, então por isso que eu faço muitas coisas. Sou apaixonado por voluntariado, realmente eu prezo muito pela diversidade das pessoas. Tem alguns encontros que são bem reconhecidos nas plataformas aí da Salesforce, como Breakfast and Learn Flow, Lunch and Learn CPQ, e a gente fala também, faço vários eventos ligados a isso, sempre tentando incorporar pessoas dos diversos gêneros, classes sociais e principalmente que estão open to work iniciando na plataforma. Então a gente tenta selecionar bastante. No Breakfast and Learn é um exemplo disso, né? Tenho 8 voluntários que trabalham comigo aí, semanalmente, diariamente a gente se fala para bolar novas ideias. Então, todo mundo 100% de ideias gratuitas que compartilham conhecimento. Bem, vamos começar então, bem intenso vai ser. O que é Salesforce Revenue Cloud, tá? Esse slide, particularmente, é um pouco adaptado da própria Salesforce.
Então, ele é o gerenciamento de receita ponta a ponta em todos os canais. O que isso significa? A gente pega desde a cotação, a conversão do lead, a cotação, configuração dos produtos em si, tanto que o CPQ, a primeira letra do C, é a configuração, a precificação, a cotação em si, a venda, o faturamento, as invoices e tudo mais. Então, todo o processo de venda é rastreado dentro da Revenue Cloud, tá? Então, é isso que é a Revenue Cloud. Ela gera escala e eficiência, porque o processo de vendas ele se torna muito robusto, né? Porque você tem todo o controle, tudo amarrado, principalmente com o seu ERP. Quando você envolve o billing, Salesforce Billing, principalmente, que as aprovações de preço são em tempo real, a gente tem o Advanced Approvals, que é uma aprovação muito mais elaborada do que o Approval Process da Salesforce. Tem uma jornada automatizada do produto ao lucro. A gente controla muito as margens de preços, os processos de venda em si não são baseados apenas em preço. A gente incorpora nele margem, descontos, por exemplo, precificação dos produtos. A gente tem as regras de preços, a gente tem as regras de produtos para travar algum método de seleção, as regras de aprovações a nível de quote lines, né? Para cada linha que você insere, você pode determinar regras de aprovações para cada quote line durante o processo de inserção das quote lines, que são as linhas de cotação. Então, isso se torna muito amarrado e seguro para a empresa, claro, né? Você vê a margem que está sendo gerada a todo momento. Vou demonstrar isso aqui agora. Então, simplificação e transparência. Você otimiza o ciclo de vida da receita com workflows integrados. Por exemplo, o Guided Selling, né? Você escolhe o tipo de venda logo no início, quando você clica em criar uma cotação e editar as linhas da cotação. Experiência de compra sem fronteiras. Você pode integrar com diversas plataformas o Salesforce CPQ Billing, já que é na nuvem mesmo, integrado com o Salesforce, não é uma nuvem à parte como Marketing Cloud, por exemplo. Então, todo ele é nativo. Inove com modelos de negócios ágeis, ou seja, administra receitas recorrentes com precificação adaptativa e modelagem baseada no uso. Ou seja, quando você tem uma venda de um produto, por exemplo, ou um serviço, que é calculado por horas mensais. Esse mês eu vendi 5 horas para o cliente, então eu cobro somente 5 horas. Então é baseado no uso. Eu tenho essa possibilidade de cobrança dentro do Salesforce CPQ com o Billing, tá? Vamos lá. Revenue Cloud, que controla o crescimento da receita, unifica os dados em todos os ciclos desta receita, ele otimiza a eficiência da receita. Eu falo muito de receita, porque vender tem que gerar lucro, né? Toda empresa quer o lucro para ser sustentável, né? Então, transforma a jornada de compra B2B, principalmente, porque você pode integrar com parceiros e distribuidoras, e composto por 4 produtos. Na verdade, tem mais de 4 produtos aqui que está faltando a Subscription Manager, tá? Então, a gente não vai tratar dela hoje. Então, o Revenue Cloud aqui, olha, o processo é basicamente esse, né? A configuração, precificação, cotação, o pedido em si, o invoice, que é a fatura, e o pagamento e o controle de recebimentos, notas de crédito, débitos e tudo mais. A gente tem vários tipos de receita, Revenue Models, dentro do CPQ e do Billing, que são integrados. Ou seja, tem o recebimento de vendas por uma vez só, ou seja, vendeu e recebeu. Tem as licenças perpétuas, tem por milestone, atingiu o milestone em um determinado projeto, por exemplo. Você pode cobrar subscriptions. O que é subscriptions? É o mais famoso dentro do Salesforce CPQ. Quando você fecha um contrato, tem subscription terms, ou termos contratuais, que pode ser um faturamento mensal, anual. Você assinou o YouTube, por exemplo, Premium. Você paga mensalmente. Então, você tem controle dessas receitas através de subscriptions, que são registros gerados dentro da subscription, dentro do CPQ, tá? Em outro objeto. Então, a gente tem também o por uso. Como eu falei antes, cada mês que você usa, ou cada ano, você pode cobrar pelo uso de alguma coisa, independente ou dependente do consumo do cliente, né? Ele consumiu banco de dados por tantos gigas, vai pagar tantos por esse banco de dados.
E aí a gente tem os tipos de transações, os dados e os KPIs. Né? A gente pode integrar com Analytics, tem MuleSoft que pode ser integrado, o Wyzen, Trailhead, está tudo integrado. Por ser nativo na plataforma, você tem uma integração muito mais fácil. Inclusive, eu integrei aqui com o Wyzen numa demo org, que vocês podem ver como é muito fácil de usar e já tem os dashboards, são 92 dashboards só para o Salesforce Billing, para você ter ideia. Então, é muito integrado, é muito mais completo do que o Sales Cloud, tá? Inclusive, a diferença de licença não é tão grande. Então, serve muito para representantes de vendas, agentes de serviços, e-commerce e partners, incluindo distribuidores ou parceiros mesmo de venda, que são os representantes comerciais, tá bom? Estou falando rápido para a gente passar dessa parte teórica, porque quem me conhece, eu gosto da parte prática. Salesforce CPQ. O que é o Salesforce CPQ? Primeiro passo do processo de venda, né? O processo de venda começa na cotação. A gente tem o lead to cash, que é a conversão do lead numa oportunidade, num cliente, num contato. Então, a gente começa já na configuração do produto para a venda em si. Então, o CPQ começa aí. A Revenue Cloud começa no CPQ, um pouco antes no Salesforce, se você quiser mapear todo o processo de vendas. Então, a gente tem a configuração do preço e cotação. Vamos passar aqui. Produto, pacote, oferta, ou seja, esse produto aqui, você configura o produto, não somente um produto. Você pode configurar um produto com suas opções dentro dele, ele sendo um pacote, né? E as opções vão dentro dele, você pode ter features dentro dele também, que aí, ou seja, um pacote tem várias features, e dentro das features tem as options. Estou falando em inglês para vocês se familiarizarem com esses nomes que eu vou mostrar. O preço, a gente tem informação de preço base, tem os descontos, tem a margem, tem os preços contratuais, tem o preço de parceiro, tem o preço de distribuidor, tem o pricing waterfall, que é a cascata de preços, ou seja, só no CPQ tem 8 níveis de precificação, que chega até o special price do cliente, descontando os descontos e tudo mais. A cotação, que é a formação da proposta com condições e regras de negócios aplicadas, ou seja, a price rules, que são as regras de preço, regras de produtos, discount e tudo mais, rodam dentro da cotação. Então, todas as automações do CPQ, além das automações da plataforma Salesforce, como Apex Triggers, Flow, para quem me conhece sabe que eu gosto muito de Flow, e eu tive que aprender muito mais Flow quando eu comecei a trabalhar com CPQ, né? Para as automações não se conflitarem. Então, todas essas automações rodam a nível de cotação. Óbvio que não somente no objeto cotação, tá? Vai rodar nos objetos paralelos à cotação, como quote lines, product options, etc. Tá bom? Então, vamos lá. O processo, como eu falei antes, ó, você configura um negócio, tem a precificação e aprovação com Advanced Approvals, tem a cotação e proposta que é enviada para o cliente, pode ser com as quote templates do próprio CPQ, você configura o documento de cotação de uma maneira muito mais intuitiva e muito mais completa do que a cotação do Sales Cloud. Você pode integrar com Conga, com DocSign, por exemplo, para assinaturas, você pode enviar para o cliente, pedir aprovação e etc. Tá? Todo nesse processo ele já vem pré-configurado. Inclusive, esses dois que eu falei, o Conga e o DocSign, têm uns apps próprios para o CPQ. Quando você compra a licença Plus do CPQ, CPQ Plus, ela já vem com um Conga ali praticamente integrado para você configurar somente em cliques, tá bom? Então, a execução do contrato, que aí é a geração das subscriptions e tudo mais, da order e tudo mais, tá? A order, que é o pedido em si, que aí começa o billing, porque quando você tem um pedido dentro do CPQ, do billing, óbvio que o CPQ e o Sales Cloud também tem. É o mesmo objeto, tá, gente? O pedido. Esse objeto tem muito mais integrações, muitos mais relacionamentos, lookup relationships com objetos do billing e do CPQ, para você gerar a invoice, gerar os pagamentos dentro de cada invoice, controlar tudo isso, as taxas e tudo mais, tá? Impostos e tudo mais, beleza? Vamos um pouco mais para frente.
Salesforce CPQ, um processo contínuo de produto até o pedido, tá bom? Então você faz uma estrutura para representante de vendas, o CPQ foi feito para vender melhor. Então, quem vai operar o CPQ, a princípio, óbvio que muitas outras pessoas, ou muitos outros usuários utilizarão, serão os vendedores, né, os representantes de venda. Então, a gente tem uma configuração do CPQ muito intuitiva para o vendedor adicionar uma cotação e os produtos. Além disso, ele é expansível até para o Experience Cloud, para o partner e para o Experience Cloud do usuário final, para realizar a compra. Além de B2C Connector, né, ou B2B. Então, é um conector com uma loja atrás e você pode realizar todo o processo de venda, beleza? Então, as gerações, a geração da cotação é somente com um clique, não precisa configurar nada. Depois que você realiza as cotações, você pode configurar o CPQ para você realizar uma cotação com um clique só, sem adicionar linhas e tudo mais. Isso é praticamente factível se você automatizar todo o processo. Expanda com novos modelos de receita, automativa renovações. Renovações é um ponto que todo brasileiro gosta, né? Quando você fecha um contrato, o que você quer depois renovar esse contrato. E não ter que lembrar manualmente ou através de um notification apenas que está chegando ao final dos 12 meses de um contrato de 12 meses, de um contrato de um ano. Então, o CPQ, ele proporciona isso. Quando você gera uma renovação, você pode configurar aquela cotação. O cliente fechou o contrato, já gera uma renovação, cria uma oportunidade chamada oportunidade de renovação para se inicializar depois dos 12 meses da start date desse contrato, tá? Então, ela gera uma cotação também, se você quiser, oportunidade ou cotação, e aí é só o vendedor fechar com o cliente ou não, tá bom? Você pode dar descontos, inclusive, configurar, parametrizar, depois de tantos meses, depois de tantos anos, um desconto específico para renovação contratual. Muitas empresas utilizam isso. Então, chegou depois de 12 meses, seu contrato pode aumentar o preço ou diminuir o preço automaticamente, tá bom? Então, simplifica alterações contratuais através do amendments, né, que é um dos botõezinhos clássicos do CPQ, que é o adendo contratual. O cliente vai renovar, mas ele quer mais serviços inclusos. Vou querer uma garantia estendida, vou querer um pacote de dados diferenciado, vou querer mais gigas, enfim, estou falando de serviços, mas produtos também. Você pode ter os assets, né, que são os bens físicos da empresa, além dos serviços prestados, que são as subscriptions geradas após o contrato, tá bom? Aí, dentro do CPQ, eu até costumo falar nos cursos de CPQ que eu proporciono algumas vezes aqui. A gente tem o básico, que é a regra de preço. As regras de preço podem atualizar dinamicamente os preços dos produtos quando estão dentro de uma cotação, com critérios pré-definidos, tá? Também pode atualizar qualquer campo na linha da cotação ou na própria cotação, dado um cenário específico, sem precisar criar um flow para atualizar esses campos. Isso é muito bom, porque a nível de registro, você cria uma automação dentro do CPQ. Não precisa entrar lá no setup, configurar toda a automação. Por isso que o processo de venda e essas automações do CPQ, regra de descontos, regras de preços, regras de produtos, ele se torna mais fácil para o usuário final atualizar. A equipe de pricing pode ter acesso ao CPQ, a equipe de financeira pode ter acesso ao billing para controlar as taxas, a contabilidade pode ter acesso às regras de taxas dentro do billing. Enfim, você pode dar acesso para equipes diferentes a nível de registro sem precisar considerar acesso de administrador para alguma funcionalidade funcionar, beleza? A regra de preço eu coloquei aqui essa descrição porque é a que eu mais gosto dentro do CPQ, tá? Ela controla tudo, eu vou mostrar um pouco. E a outra regra que eu gosto muito é a de produtos. Você, usuário, administrador e trailblazer que aqui está, provavelmente vai querer saber. Muitos me perguntam, Guilherme, o que eu devo aprender primeiro? Eu falo, cara, aprende a configurar o produto. Primeiro é o básico, produto, as options dentro do produto e as features, e depois aprende regras de preço e produtos. Nada mais.
Quando você quiser evoluir um pouco, você pode ir para discount scales, configurar uma template, etc. Mas essas duas regras com a configuração dos produtos já é o suficiente para você configurar o CPQ do início ao fim, tá? Trailhead tem essas duas regras, muito fácil de aprender. Então, é um caminho muito bom para você começar. Regras de preço e regras de produtos. Regras de produtos, elas funcionam quando você está editando uma linha da cotação. Fiquem tranquilos que eu vou demonstrar na prática, tá? Você edita uma linha da cotação e essas regras de produtos rodam. Existem vários tipos de regras de produtos. Alerta é como se fosse uma regra de validação. Seleção para ocultar produtos ou exibir produtos ou bloquear produtos e muitos outros. Selection, seleção e alerta, mais outras regras, tá? Então, vamos para frente. O billing já parte para parte de faturamento. Eu gosto de falar faturamento porque as empresas, quando estão utilizando a Salesforce, elas já pensam no ERP para essa parte. Então, a Salesforce, quando colocou o billing, foi justamente para ampliar esse poder do próprio Salesforce de controlar. Manda para o ERP somente para emissão fiscal mesmo ali, com a prefeitura, etc. Então, você controla todo o faturamento do cliente, já dando trigger para sincronizar com o seu ERP, inclusive tem uma configuração pré-parametrizada, para mandar a nota fiscal para o ERP e recebê-la de volta. E aí você controla somente os pagamentos, tá? Então, você sabe todo o histórico do cliente, os pagamentos realizados, como está aqui na telinha, condição de pagamentos, automatiza o pagamento, até com cartão de crédito, você pode inserir os dados do cartão de crédito ou mandar o link para o cliente pagar e já voltar. Tem algumas integrações com alguns servidores de cartão de crédito e automatiza os pagamentos. Está escrito aqui, né? Coletar e cobrar, você sempre vai monitorar do cliente se ele está pagando em dia ou não, e aí aplicar regras de preços ou regras de atualizações de outros pagamentos futuros para que seja embutido multa e juros, por exemplo, em cobranças dos meses subsequentes, beleza? Aqui está a estrutura. Alguma dúvida, gente? Se quiser perguntar, eu estou falando rápido aqui, vou beber uma água até, para dar uma abertura para dúvidas. Ok, se não temos dúvidas, aqui, quem quiser tirar um printzinho desta tela, tem tudo que o CPQ e o billing fazem, tá? São todos os objetos aqui de cada um e as funcionalidades, tá? Então você configura, precifica, faz a cotação, gera o pedido, gera invoice, pagamento e o contrato e renovação contratual com adendos contratuais aqui, beleza? Então dentro do pedido você pode gerenciar mais a fundo. Isso daqui, quando está vermelhinho, é o billing que faz, tá? E os azuis são o CPQ e Salesforce integrados, né? Porque o pedido, como eu disse, olha, é muito bom vocês saberem, o pedido em si é o pedido padrão do Salesforce, é o objeto pedido do Salesforce do Sales Cloud. A cotação é outro objeto. Apesar do Sales Cloud fornecer um objeto chamado cotação, esse é um outro objeto, tá? Do CPQ mesmo. Invoice, payment são objetos gerados pelo billing e o contracts é um objeto padrão do Salesforce. Os relacionamentos que são novidade, tá? Então a gente tem muitos relacionamentos com todos esses objetos, beleza? Vamos lá. Para demonstração. Vou abrir minha telinha aqui, só um segundo. Eu compartilhei a tela errado, básico, né? Ok. Guilherme, como sempre, didático, claro e objetivo. Muito obrigado. Que isso, Glaucio. Você que é muito gentil. Estamos aqui na tela principal. Eu vou apresentar uma organização SDO, tá? Da própria Salesforce para parceiros. Essa organização aqui já tem algumas parametrizações aqui dentro. Eu configurei um pouquinho mais para vocês verem mais coisas.
Então, a gente tem a integração com Einstein também, tá? O Einstein, o que ele faz? Ele vai dando sugestões. É melhor eu demonstrar na prática, vamos lá. Quando eu falo de produtos, o que tem dentro de produtos? Eu configurei aqui, olha, os bundles, por exemplo, tá? Eu vou entrar em um bundle do pacote de software. Quando você fala de produto, é o mesmo objeto do Sales Cloud, tá? Aquele objeto produtos aí que todo mundo conhece. Mas os relacionamentos do produto, aí já entra muito mais coisa, olha só. Quantos relacionamentos a gente tem quando envolve CPQ e billing? A gente tem 52 relacionamentos, tá bom? Então tem muito mais coisa do que o padrão, tá? Então tá lá. Eu configuro o meu produto. Normalmente posso adicionar figura no meu produto para que seja exibida dentro de uma cotação. Deixo ele ativo e não. E aqui eu já começo a configurar como é que ele vai rodar dentro do CPQ e do billing. A gente tem métodos de precificação, cronograma de descontos, ou seja, se eu tenho discount schedule, que chama em inglês, eu posso configurar a nível de produto, a nível de conta, a nível de grupo de produtos, a nível de, enfim, uma infinidade de opções quando eu falo de discount schedule. Cronograma de descontos do termo, mesma coisa, tá? Então não vou entrar a fundo porque a gente não tem tempo. Mas quem quiser saber um pouco mais, me procura, me manda mensagem que será um prazer, tá? Então tá, aqui eu já tenho todas as configurações para um produto. Vou falar basicamente da configuração do produto a nível de bundle, tá? Quando eu falo de bundle, como eu falei, tem as features, que em português chama recursos. A gente tem os recursos. Dentro desses recursos, eu posso colocar opções, que estão aqui as opções. Uma maneira de ver, então você vai aprender a mexer no CPQ, o Sales Cloud não fornece essa oportunidade aqui, né? O Sales Cloud você teria que colocar 1000 produtos, por exemplo, se você tiver 1000 diferenças de cores para uma pulseira de um relógio, você teria que colocar 1000 produtos diferentes, se o preço for variado, né? Já no CPQ, não. Você pode colocar um produto com um recurso chamado cor, e dentro das options, é uma opção, você coloca as cores, ou dentro dos atributos de configuração, você configura as cores dessa pulseira e faz o preço variar, beleza? Nesse caso, eu estou demonstrando aqui options, ok? Cada option é um outro produto gerado dentro do CPQ. As regras dos atributos de configuração, não. Aí são somente campos para selecionar. Aqui dentro tem as options, olha. Selecionou um produto, pensa em pacote mesmo, tá? Você está comprando um desktop. Dentro do desktop, o que você tem dentro dele? Você vai ter o SSD, vai ter a memória RAM, vai ter a placa-mãe, não vai ter o CD-ROM mais, enfim. Mas a gente tem essas opções de escolher qual o processador que eu vou querer, o i7, enfim, uma placa de vídeo GeForce, RTX 4070, né? A gente vai escolhendo e colocando como opções para configurar o meu desktop. Nesse caso aqui, ó, é um pacote de produtos e dentro dele eu tenho essas configurações. Isso a nível de usuário final, que eu posso fazer tudo isso, tá? Como eu estou mostrando aqui, olha, são registros paralelos. Se eu entrar numa option, posso configurar toda ela aqui, ok? Então, o produto, vocês têm que ter em mente. Aprenda a configurar o produto a nível de opção e recursos. Depois, você pode pensar em atributos de configuração e partir um pouco mais a fundo com preços de blocos, por exemplo, que você pode configurar o limite inferior e o limite superior e precificar diferente por quantidade de produtos, tá? Eu vou mostrar aqui numa cotação. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar uma outra tela aqui do lado para ver se alguém está com dúvida. Eu vou ler umas perguntas. Ô, Kênia, fica à vontade, ou Luciano, Leandro, de me interromper para ler as perguntas aí, se for pertinente. Vou só ler. Você estava explicando CPQ dentro de Revenue Cloud. Consigo aplicar as funcionalidades do CPQ dentro de Service Cloud? E muda muito o valor. Então, o CPQ, basicamente, é gerado para o Sales Cloud, que é um processo de venda, não de suporte. Mas é possível, sim. Se você comprar a licença do CPQ standard, se não me engano, parte... é no máximo $75. A Plus é $150. E aí vai caindo, tá? Negociando de acordo com a quantidade de licenças. O CPQ Plus incorpora o Advanced Approvals e integração com outras ferramentas como o Conga. E o Billing já tem outra
licença também, que se não me engano é $150 também. Depois eu vejo o preço de novo, beleza? É possível configurar uma regra de preço para um produto onde o preço pode variar por cliente e forma de pagamento? Claro, isso tudo é o básico da regra de preço, tá? Você tem as summary variables, por isso que eu falei, regra de preço, aí regra de preço pode ser utilizada as summary variables. Ao invés de ser um roll-up summary, você tem as summary variables, que são variáveis de sumarização de alguma coisa que você pode somar dos product options ou quote lines, por exemplo. Então, dependendo da quantidade que eu vender desse produto, nesta cotação eu posso dar um desconto de 10%. Ou alcançar uma margem de lucro de 5% e sugerir uma margem para o vendedor de desconto para aplicar. Isso tudo eu posso fazer. Então, eu vou partir aqui, gente, para uma cotação, para vocês verem que tudo isso é possível, tá? Criar uma cotação do nada. Lembrando que no CPQ, a cotação não é mandatório ter uma oportunidade nem conta. Isso é para tornar o processo ágil. Se você está na rua, o seu representante de vendas está na rua, está no celular, ele pode acessar ali, criar uma cotação e jogar fora depois, uma draft, sabe? Mas, óbvio que você pode linkar isso, tornar o campo conta e o campo oportunidade mandatórios. Vou mostrar sem essa obrigatoriedade de oportunidade. Vou colocar numa conta aqui, demo. E aí eu tenho aquela mesma funcionalidade que tem os seus cloud, que é de primário, para eu sincronizar com a oportunidade todos os produtos passarem para a oportunidade, tá? E sincronizar preço e tudo mais, ou deixar uma cotação aqui. Dentro de uma oportunidade, eu posso ter mais de uma cotação. No entanto, eu só posso ter uma cotação primária, beleza? E aí, tudo da primária vai sincronizar com a oportunidade. Tipo aqui, eu vou colocar cotação, tá? Vocês podem ver que tem Renew, Amendment e Requote. Nesse caso, eu estou criando do zero. Data inicial. Se eu estou esperando fechar um contrato hoje com o cliente, eu vou colocar dia 25. E aí, os termos de assinatura, subscription terms, eu posso colocar dado a partir de hoje, colocar 12, vai contar um ano, 12 meses. Você pode configurar isso também na área administrativa para que tipo de termo de assinatura, se é anual, se é mensal ou semanal, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar 24 para considerarmos 24 meses, tá? E aí, a data final não preciso inserir aqui, porque o CPQ ele automaticamente vai jogar 24 meses após o 25/1 de 2024, ou seja, vai ser 25/1 de 2026, ok? Não vou selecionar nada disso aqui nesse momento, desconto nem nada, a gente já pode lançar o desconto. Posso selecionar se é pedido ou não, não é uma boa prática. Posso configurar a cotação que será gerada. Eu vou inserir as linhas de preço. Posso colocar uma introdução para o cliente. Olá, cliente e tal. Enfim, posso escrever uma mensagem para sair no documento de cotação. Tudo que eu colocar na cotação, eu posso extrair, colocando uma variável lá do template da cotação e fazer com que essa mensagem seja exibida ou esse campo seja exibido lá, tá? Observações, pode ir em um campo lá específico, e aí eu posso selecionar algumas coisas. Nesse caso, aqui para baixo, eu já configurei para o billing, tá? Sales contract. Então, o contrato, na verdade, o contrato mestre, se essa cotação puder ser vinculada a um contrato já existente para a conta, eu posso vincular aqui. Frequência de faturamento, vamos colocar mensal aqui para eu mostrar melhor. Ok, distribuidor, como eu disse, ou parceiro, posso configurar. Se fosse um parceiro, poderia dar um desconto específico para parceiro, já que ele está vendendo, eu vou dar um desconto específico e assim por diante, tá bom? Posso linkar regra de preços ou discount schedules para eles, ou mesmo desconto de distribuidor direto aqui. Beleza, vou deixar do jeito que está. Salvei, criei a cotação. Você viu que eu preenchi 2 campos só. A conta, 3 campos, né? A conta, data inicial e os termos. Beleza, aqui eu já tenho uma cotação, olha. Criei a cotação, não tenho nada nela ainda. E todo o processo começa aqui em cima, no editor de linhas. Vou clicar no editor de linhas. Dentro desse editor de linhas, eu já seleciono aqui o catálogo de preço. Viu que eu não precisei escolher o catálogo lá atrás? Eu posso
escolher depois, ou modificá-lo, se eu tiver um botãozinho para modificar, vou selecionar aqui o catálogo de preço padrão, tá? Que eu configurei. Salvei. E aí vai apresentar uma tela aqui de venda guiada, que é o processo de Guided Selling, tá? Por isso que eu falei, o processo de venda é muito mais simplificado do que no Sales Cloud. O que eu quero vender? Isso daqui são pacotes, tá? Possibilidade de pacotes que eu vou apresentar para o cliente. Na verdade, isso daqui é uma categorização dos meus produtos. Posso vender software, posso vender serviços profissionais e etc. Isso está configurado para a minha organização. Óbvio que você pode ter muitas outras categorias de produtos, né? Então, vamos escolher um aqui. Vou partir para os Software Suites, beleza? Quantos empregados na empresa estão precisando de softwares? 205. Vamos manter 125 para ficar o padrão. E a Industry, eu também posso segmentar os produtos que serão exibidos de acordo com o setor da conta que eu estou selecionando, tá? Isso aqui pode ser automatizado, inclusive. Então, não vou selecionar nenhum para mostrar para todos os setores. E sugerir produtos. E aí tá, ó. Sugeriu vários bundles de produtos dada para a seleção que eu fiz lá. Tudo que é de software para mais de 100 usuários está aqui, beleza? E ó, vamos pegar um pacote completo de software aqui. Isso daqui, gente, vocês selecionam, isso é a seleção do produto. Neste caso é um bundle, mas você já poderia selecionar produtos aqui também, tá? Então vou selecionar esse bundle aqui, ok? Poderia selecionar mais, mas eu vou mostrar o processo para eu selecionar um e depois selecionar mais. O que aquele Guided Selling fez? Ele criou filtros de seleção aqui dentro, que só é exibido o que eu fui selecionado lá, a categoria do produto, etc. Nesse caso está hidden, então é um padrão do Salesforce que você pode configurar para exibir ou não. No meu caso, está escondido o que eu fiz, porque eu posso resselecionar a minha venda guiada. Cliquei aqui, olha, Software Suites, posso mudar Complete Data Solutions e escolher outro pacote, tá? Então eu vou cancelar isso aqui, vou continuar com o meu software, seleciono o produto e olha só que legal, eu vou partir para a tela de configuração do meu bundle, com imagens, com quantidade, cada coluna dessa eu posso configurar diferente para as categorias, os recursos que estão dentro do meu bundle. Isso daqui, olha, Software License, licença de software, é um recurso. Isso daqui é a option. Então eu posso selecionar qual tipo de licença do meu software que eu vou querer vender para o cliente. Uma licença mensal, beleza. A licença mensal vai custar $75. Qual o adicional, add-on, que eu vou colocar aqui? O software 1. Aí eu não posso selecionar o 2, tá vendo? A regra de preço, a regra de produto já de seleção aqui exibido, ó. Quando eu seleciono o produto A, o produto B não pode ser exibido. Se eu desselecionar o produto A, o produto B vai poder ser escolhido, ok? Nesse caso aqui eu tenho outro, olha. O C é requerido para essa seleção. E o D tem outras opções. Vamos selecionar o D e eu posso configurar esse add-on aqui, ó. Vamos configurar. Isso daqui se chama Nested Bundles, né? Então, é um pacote em cima do outro, dentro do outro. Eu posso configurar esse para eu selecionar o sub-option do software tal. Selecionei, salvei aqui e volto para a minha configuração do pacote completo de produtos, tá? Aí, o uso. Lembra que eu falei, eu posso cobrar o meu cliente de acordo com o uso que ele faz. Se ele consumir, ele paga. Se ele não consumir, ele não paga nada. Tá vendo que o preço é zero? Ele só vai pagar se consumir. Poderia dar um preço de assinatura? Poderia também, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, Pay as you go, ou seja, você vai pagar de acordo com o seu uso. Aí eu poderia selecionar se você usar, ou seja, você paga uma taxa para usar uma quantidade específica. Passou dessa quantidade, eu cobro o excedente, tá? Eu vou colocar Pay as you go aqui. E aí os serviços, que tipo de serviço eu posso colocar aqui, ó? Professional Service e etc. Eu posso configurar os Professional Service. Isso é um exemplo, tá, gente? Aí, ó, eu quero um Project Manager, um Solution Architect, outro recurso, vou selecionando. E isso tudo aqui, olha, a quantidade já é dada, se você configurar a nível de option dentro do seu bundle, ou você pode deixar para a pessoa colocar a quantidade, tá? Por exemplo, aqui tem uma regra, se eu colocar 0 e tentar salvar,
ele vai exibir um erro. Ó, você não atendeu a quantidade mínima para Project Manager. Ou seja, para esse produto, do jeito que está lá, eu preciso no mínimo de 2 Project Managers para tocar o projeto. Então, eu vou colocar 2 aqui, ok? Isso é uma regra de produto do tipo alerta, tá? Então, tem várias opções. Eu vou salvar o meu produto do jeito que está. Tem vários produtos selecionados, então tudo isso vai ficar dentro do meu pacote. Salvei o pacote. E aí vai voltar para a minha cotação. Ó. Upsell Alert. Aqui está uma outra guia de venda. Isso daqui é um alerta. Ó. Nós recomendamos adicionar o A para esse tipo de cliente. Ou seja, ao invés do B, seleciona o A, porque esse cliente costuma comprar mais o A. Então, eu fiz uma Summary Variable rodando atrás para perceber que o cliente costuma comprar mais o add-on A do que o B. A probabilidade de fechar negócio é muito melhor. Então, eu vou desselecionar aqui, selecionar um A e continuar, salvar. Ele vai criando toda uma inteligência por trás de acordo com as configurações que você tem na base, tá? Então, beleza, ó. Aqui eu tenho minha cotação, viram os preços lá, Pay As You Go, tá tudo dentro do meu pacote, posso só ver uma linha, posso expandir a linha, posso excluir os pacotes nested, né, os nested bundles, e aqui dentro, olha, eu tenho algumas opções. Licença mensal, por exemplo, do software. Eu posso ver aqui quais os discounts schedules que eu tenho, ou seja, se eu vender de 0 a 50, eu não tenho desconto nenhum. Tá vendo? Se eu vender de 50 a 100, o desconto vai de 2,5 para esse produto. Se eu vender de 100 a 200, o desconto vai ser de 5. Então, por exemplo, vou abrir essa linha aqui um pouquinho para vocês verem. Olha, minha margem de lucro atualmente está sendo 49,28. Eu tenho no inventório, ou seja, eu tenho no estoque, eu posso ver isso também, ó. Clico aqui, óbvio que aqui não está integrado com o meu ERP, mas eu posso sincronizar meu estoque aqui dentro para ver se tem disponível ou não para eu fechar o negócio, beleza? Somente para hardware, tá? E aí, ó, eu vou colocar aqui, então, uma quantidade maior do que ele sugeriu, de 60. Veja que o preço aqui está em 75, né? Quando eu clico em calcular, já vai reduzir o preço, beleza? E aí o desconto é dado automaticamente, sem eu precisar de aprovação, porque já está configurado dentro da plataforma. Ah, mas Guilherme, eu quero dar um desconto maior? Também posso. Quando eu clico aqui, olha, vamos dar um quick save nessa cotação, para ser um salvamento rápido. E ver aqui como é que está o meu produto a nível de margem, se eu preciso de aprovação ou não, se eu der mais desconto, integrar com a Einstein Analytics para ver informações adicionais, quanto está a margem? Olha, a margem não está boa, mas esse produto, como está dentro do pacote, geralmente a margem é negativa, por isso que eu estou dando essa licença de software, né? Então eu posso ver tudo isso relacionado. Ó. Se eu der um preço de 63,75, vai para o primeiro nível de aprovação no Advanced Approvals. Aí tem que ter uma licença CPQ Plus. E assim por diante, tá? Nível 3. Então, eu vou dar um desconto muito absurdo aqui nesse produto, para vocês verem. Vou colocar um desconto de 70%. Eu vou dar um quick save. E aí, olha, meu Advanced Approval vai rodar a nível de linha e falar, cara, precisa de aprovação até do VP, do vice-presidente da empresa, para o nível de desconto que você deu. E aí, mas para quem que vai passar antes? Eu posso ver, olha, Preview Approvals, quem tem que aprovar a minha cotação para poder vender para o cliente. Primeiro, cara, vai ter que ser o meu manager. Isso daqui é eu tenho regras de aprovações com uma chain. Eu esqueço os nomes em português, desculpa, gente. Mas uma cadeia, esqueci. Uma chain de aprovação que tem que o primeiro aprovar, depois o segundo, depois o terceiro, tá? Para essa cotação passar. Ah, mas eu não quero desse jeito, então eu vou diminuir o meu percentual de desconto para que seja somente para o meu manager aprovar e pronto, aí vai estar direto para o manager, beleza? E aqui, olha, tem outra funcionalidade que eu coloquei, que é o View Consumption Schedule. O produto está preço zero lá, mas eu tenho aqui como ver qual o preço. Olha, de 0 a 10 vai custar $7,50. Já mostrar para o meu cliente, ó, se você consumir de 0 a 10, vai custar $750. De 10 a 20 vai custar $6,50.
e assim por diante, tá? Então, Pay As You Go, ele volta, você pode exibir para o seu cliente nesse mesmo momento. Então, está zerado, mas no momento que o cliente consumir, ele vai ser cobrado. Beleza, tem o nível de aprovação ali. Eu vou mostrar para o meu cliente como é que fica o documento de cotação. Então, eu vou gerar um clique, igual eu falei. Posso criar diversos tipos de documentos para gerar nesse mesmo momento. Como eu estou numa cotação, vou colocar uma cotação. Posso gerar em PDF ou Word, tamanho do papel. Posso colocar um idioma diferente se eu tiver a tradução, custom labels dentro do quote template. Óbvio que eu não tive tempo de fazer nada disso. Então, vou colocar um default aqui para cotação e visualizar. Vou visualizar o meu documento. E aqui está, empresa, está aqui o bundle, tudo certinho. O bundle não está sendo exibido porque não precisa, porque é um software que eu já estou vendendo para o cliente, né? O preço da cotação todo está aqui. Os termos e condições, de acordo com cada produto que eu coloquei, serão inseridos aqui também, olha. Os campos para assinatura do cliente estão aqui também e a cotação está pronta. Eu quero mandar via DocSign. Clica e envia para o DocSign. Quero enviar por e-mail, salvar e enviar por e-mail, ou só salvar na minha cotação, eu vou salvar. Aí você pode salvar esse PDF na sua cotação. Eu quero uma redução de preço maior, o cliente fala, você salva o outro para não perder o histórico e assim vai, tá? Eu vou salvar para não perder tempo. Beleza. Eu vou passar para outro processo aqui agora, rapidinho, para finalizar o billing. Eu vou tirar esse desconto para eu não precisar entrar em outro usuário e gerar desconto, tá, gente? Para agilizar. Mas o desconto, como é que funciona aqui dentro para os mais feras aí em Salesforce? O desconto, o Advanced Approval, não é com base no processo lá atrás do sistema. Ele gera um registro de aprovação e esse registro é controlado a nível de pessoas, ou seja, foi para a cadeia, o nível da cadeia para a etapa 1. Aí aquele cara vai aprovar, o registro vai ser aprovado, vai ser passado para a cadeia 2 e tudo mais. Você pode ter um nível horizontal, várias pessoas para aprovar ao mesmo tempo para passar para a segunda etapa, ou qualquer uma pessoa dessa etapa pode aprovar para passar para outra etapa, e assim por diante, tá bom? Mas nesse caso, eu vou passar direto aqui. Beleza, minha cotação está pronta. Guilherme, o que eu faço agora? Fiz a cotação, eu posso fazer o que dentro dessa cotação? Eu posso gerar um pedido da cotação, né? Deixa eu... Order now. Que aí vai começar o meu processo do billing. Eu vou gerar um pedido da cotação, gerei, vai entrar com... Deixa eu dar um refresh aqui. Aquele order now é um quick action, custom action que eu posso configurar no CPQ. É outra funcionalidade, outra automação dentro do CPQ, tá? Dentro do pedido eu vou ter os order items, tá? Então, olha só, produtos do pedido são order items, o nome do objeto em inglês. E aqui dentro, todos os produtos que foram gerados, tá? Até o Pay As You Go tá aqui, com preço zero. O início vai ser data de faturamento, dia 25, e aí a próxima data de faturamento vai depender. Para cada produto eu posso selecionar uma frequência de faturamento. Lembra que lá na cotação eu determinei que a cotação é mensal? Ele já joga aqui, mas tem produtos que são anuais. Esse produto ali eu já tinha configurado como anual, então ele ficou como manual, tá? Eu poderia mudar se fosse uma configuração do produto, mas nesse caso ele é anual e pronto, beleza? Tá aqui o pedido. O que eu tenho que fazer com esse pedido aqui? Eu vou ativar o pedido. Tem duas maneiras, né? O Activate aqui, que tem um flow, e aí muda o status, mas vou ativar o pedido. Ele ativa todos os order items dentro dele para que se tornem possíveis o faturamento, tá? Vou só marcar aqui para não dar falha no sistema, porque eu não integrei 100%. Mas vamos lá. Gerei o pedido. O que eu faço com o pedido? Cara, eu posso faturar esse pedido, né? Vou gerar uma nota fiscal ou somente uma fatura, beleza? Tá vendo que tem dois botões? Send to ERP. Aí eu posso gerar esse pedido para o pedido ser faturado, gerado uma nota fiscal lá
na prefeitura, e essa nota fiscal retorna, no momento que ela retorna, gera uma fatura aqui dentro, tá bom? Então, eu tenho várias possibilidades de integração. Posso gerar invoice somente quando eu receber uma resposta do ERP, por exemplo. Mas, nesse caso, eu vou cobrar agora, Bill Now. Ó, agora eu já estou mostrando o processo do billing, tá, gente? Vai gerar uma fatura, dado os produtos sem consumo que eu fiz naquele primeiro período de faturamento. Eu posso faturar o pedido por várias vezes. Então, eu posso ter várias faturas ligadas ao mesmo pedido, ou os pedidos são faturados ao decorrer do tempo automaticamente, de acordo com o meu processo. E aí, olha, faturou aqui. Eu gero um outro registro com outras linhas de fatura de todos os produtos que são faturados com o preço, tá? Tá tudo aqui. E aí, dentro da fatura, eu estou mostrando parte do billing para vocês terem ciência do que é possível fazer aqui dentro. Dentro do billing, eu tenho notas de crédito e débitos linkados a uma específica fatura. Eu posso ter crédito e débito vinculado ao cliente. Por exemplo, se o cliente tem uma nota de crédito ali de $500, porque deu problema em outro pedido, eu posso aplicar nesta fatura para pagar parcialmente a ela, tá? Nesse caso, eu estou devendo $10 mil. O cliente, para pagar ela, primeira coisa, fatura, eu tenho que postar a fatura, ou seja, sincronizar com a Receita Federal lá. Eu tenho um botão aqui de post, tá? O post é um status da fatura. Esse status, ele tem que ser alterado, tá? Para todo o processo do billing funcionar. Vou dar um refresh aqui. Demora um pouco, inclusive. Vamos ver se vai dar tempo. Se não, eu pulo. Aí tá demorando um pouquinho. Mas, ó, eu posso faturar, deixa eu já colocar aqui. Pay draft, se eu mudar, não vai funcionar, inclusive, porque ele tenta fazer por várias vezes e roda vários processos por trás. Não vai. Mas vamos lá. O que eu faço aqui? Olha, eu tenho o processo de pagamento. Eu posso linkar transações de pagamento dentro desse pedido. Eu vou pagar a invoice, desculpa, o pedido é um passo anterior. Quando eu pago, não está dando para pagar porque ele não está sincronizando ainda. Deixa eu ver se foi. Ver se tem algum processo por trás para post. Deixa eu tentar pegar outra fatura aqui para mostrar para vocês, tá? Vou pegar essa daqui. Quando ela está posted, não está também. Aqui, essa postou, tá? Aquilo lá eu acho que tinha muitas linhas, então demora um pouquinho o processo. Então, gerei, postei, minha invoice já foi gerada, a nota fiscal é emitida, o cliente tem que pagar. E aí você vem aqui, ó, Pay Invoice, por exemplo. Vou pagar, e aí eu adiciono uma forma de pagamento, por fatura ou saldo total. Eu quero pagar o saldo total da conta na íntegra, que é aquele valor que estava lá na minha fatura. Clico em próximo. Qual forma de pagamento? Você pode ter vários meios de pagamento, tá? Aqui está no banco ou no cartão de crédito. Vou colocar aqui no banco, vou colocar aqui uma transação, por exemplo, ó, checking account, business checking, savings, beleza, pagou. E aí vai ser gerado um lançamento lá no cliente para aquela invoice e marcar... vou voltar para a fatura ou conferir o pagamento. Vamos conferir o pagamento, se está tudo certo. Ó, todos os pagamentos estão aqui, então deixa eu voltar para a fatura, que vai ser melhor, né? A invoice. Fatura aqui, vou dar um refresh. E isso vai ficar, ó, indicador de status, já está verdinho, está posted e está pago, paid, tá bom? Isso daqui vai aparecer como um pago depois que sincronizar tudo, porque é uma automaçãozinha, ó, tá pago, 380 pago, e o pagamento lançado no dia específico com o valor tal. Transações de pagamento, você pode ver, ó, data de pagamento, dia 25. Pagamento com sucesso e aprovado, beleza?
Bem, não vou entrar mais a fundo, porque o billing é muito mais complexo. Eu mostrei a parte do usuário final, mas vocês podem ver aqui, ó, eu tenho regras de taxas, integração de taxas, regras de taxas, taxas de impostos, tratamento de taxas para configurar no billing. Eu tenho várias outras formas de configurar, transações de pagamento, collection plans ligados à conta e tudo mais, tá bom, gente? Então, é uma infinidade de possibilidades dentro do billing que a gente tem para controlar o nosso pagamento. Não mostrei a cobrança recorrente nem nada, mas você já tem uma ideia da capacidade desse sistema de você ver o processo do início ao fim. CPQ, billing, cobrança, pagamento via cartão de crédito, você pode ligar com Commerce Cloud e tudo mais, beleza? Cara, vou abrir para perguntas, porque eu extrapolei o meu tempo em 2 minutos. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Não? Em sua opinião, o que é mais difícil em configurar o CPQ? O CPQ, para configurar, eu acho que são as regras de preço, por isso que eu digo, o primeiro passo para você aprender é a regra de preço. Porque a própria configuração de bundles, etc., é tranquilo. Configurar produto, você simplesmente vai adicionando e tudo mais. Mas as regras de preço, ela tem funcionalidades dentro dela, como summary variables, lookup query, que você pode pegar um objeto relacionado e jogar o preço de um produto e tudo mais, de acordo com algumas condições, como se fosse um PROC-V no Excel. Então, as regras de preço bem ordenadas, porque quando você cria uma regra de preço, tem o momento, a evaluation order dela e a ordem de execução das price actions que estão dentro das regras de preço. Então, elas, se mal configuradas, podem acabar com o seu CPQ. É o que eu mais pego hoje, suportação, sustentação de projeto CPQ, é organização mal configurada com regras de preço. Inclusive, você tem que saber muito bem operacionalizar Flow, por isso que eu falo, em todas as minhas aulas de Flow, antes de você criar um flow e um objeto customizado ou um objeto padrão do Salesforce, você tem que saber o que tem por trás daquele objeto rodando antes. Senão vai travar. Se você criar um flow dentro de uma quote line, e se você tiver mais de 200 quote lines dentro da sua configuração e tiver price rules rodando por trás junto com o flow, vai dar limit exceeded aí, o CPU time limit exceeded e etc, tá? O que é Conga? O que seria Conga? Conga é um app da App Exchange. Conga é como se fosse o DocSign, tá? Inclusive o Conga está mais evoluído do que o DocSign. Ele cria templates de cotação, ali igual eu mostrei, de uma maneira muito mais completa. O CPQ tem uma limitação muito grande no tamanho da cotação gerada, que não pode ultrapassar 6 megas, para você ter ideia. Você pode anexar PDFs e tudo, mas esses PDFs contabilizam com esses 6 megas. Então, uma cotação, se tem muitas linhas, se tem muitas imagens, ela pode quebrar a todo momento com o padrão do CPQ. Quando você tem o Conga, aí não, é um aplicativo à parte, que você configura o template da cotação, o layout e tudo mais, pode enviar para assinatura, eles podem retornar com a assinatura, tudo integrado. É como se fosse o DocSign aí nessa parte integrada com o CPQ. Qual a licença para ter o billing? O billing é o Salesforce Billing. Eu vou até enviar depois aqui. Ele funciona separado do CPQ? Funciona, porque você viu que o billing começa a partir do order, né? Mas os dois juntos, cara, aí é muito melhor. Deixa eu pegar a precificação do billing e já mando para vocês. Entendido. Muito obrigado, beleza. E o billing nem está sendo exibido mais na precificação, tá? Eu vou mandar o link aqui. O Leandro Marion trabalha na Salesforce, ele pode falar se eles têm ou não. Mas o billing começa com 150, se não me engano, dólares, vai até 450, depende. Isso vai variar de acordo com o tamanho da empresa, tá? Você trabalhou de algum projeto em que o CPQ estava tão mal configurado que foi possível? Estou fazendo um agora, inclusive. O cliente teve que comprar uma outra organização para recomeçar. Mas todos os projetos, na verdade, são assim, tá? Quando a gente pega
Tem muitas consultorias, inclusive, que trabalham somente com remediação do CPQ, porque a empresa vai criando tantas regras de preços, e aí entra um novo administrador, cria uma regra de preço lá no final, não funciona, tem que reordenar, e isso se torna muito complexo. Esse KT, né, Knowledge Transfer, a transferência de conhecimento para quem tem CPQ é muito importante. Não é qualquer, você vai entrar numa organização e vai conseguir refazer, é muito difícil. Você tem que passar por quem configurou antes, tá? Para a minha apresentação, eu vou chamar agora a Kênia para ela se apresentar. Oi. Oi, desculpa, eu tinha levantado a mão. Fala, Bruno. Vou fazer uma pergunta rápida, meu amigo. Primeiro, te parabenizar pela apresentação. E são duas perguntas, na verdade, não sei se dá para você fazer um pequeno resumo. Você tinha mencionado no início da tua apresentação que ia dar um panorama do momento do CPQ, né? Ah, isso, cara, bem lembrado. Eu queria escutar um pouquinho sobre isso, e aí queria que você pudesse também falar um pouco o que você recomenda, ou quais são os conselhos que você dá, cara, para quem está afim de começar a explorar um pouco essa nuvem, tomar conhecimento dela, enfim. Porque vendo a tua apresentação aí, a gente sabe que tu não chega nesse nível do dia para a noite, né, cara? São 7 anos. E para quem está começando agora, fica até um pouco assustador para chegar nessa proficiência. Então, eu queria te escutar um pouquinho aí para quem está afim de começar a tomar contato com essa nuvem. Claro. Pessoal, quem quiser, só um adendo aqui, quem quiser falar, é só pedir aqui presenter request, tá? Pedir para ser apresentador que a gente concede, não tem problema. É que eu configurei, eu não estava conseguindo colocar todos para atenderem aqui. Mas, Bruno, voltando, o CPQ, ele é uma nuvem que tem muitos problemas dentro dela, se mal configurada, e muitas limitações, tá? Então, a Salesforce, você vê nas releases, nas últimas releases, se não me engano, nas 3 ou 4 últimas, não teve atualização no CPQ. Salesforce CPQ foi adquirido da SteelBrick, né? E foi colocado como Salesforce CPQ faz pouco tempo, faz, se não me engano, 5 anos. Acho que 5 anos. Então, ele, por si só, a Salesforce já tem os clientes da SteelBrick, já tem muitos clientes que adquiriram logo depois também. E esses clientes não saem do CPQ. Essa é a vantagem, né? Então, é muito difícil você instalar o CPQ e sair do CPQ depois, porque ele se torna tão bom para a empresa que o uso dele se torna indispensável. Como você viu ali, você controla taxa, você controla imposto, você controla precificação, produtos. Uma vez que você instala o CPQ ali na configuração do produto e voltar para o Sales Cloud, é muito difícil, é quase impossível. Então, essa é a vantagem do CPQ. Para a empresa que já utiliza, para você que quer começar a trabalhar, vai ter muita sustentação, suporte para as empresas que já têm instalado. Muitas pessoas oferecendo trabalho por conta disso. Tá? Para novas implementações, está sendo um pouco mais escasso. Mas para as implementações que já existem, tem pouca mão de obra especializada. Essa é a minha visão, tá? Porque eu vejo ali no LinkedIn, vejo na própria Salesforce, nas consultorias que eu já trabalhei, enfim, tem isso. Mas tem países como o Brasil, o billing não sei se está sendo comercializado aqui, por exemplo. O CPQ é muito demandado, porque está tomando-se conhecimento aqui no Brasil agora. Lá fora é um pouco menos demandado nesse momento de venda, porque tem outras nuvens surgindo para cumprir certas demandas, né, como Subscription Management, Manufacturing Cloud, que você também controla uma previsibilidade de receita, enfim, tem outras nuvens que a Salesforce está lançando, como Loyalty, que cobrem uma carência dessas empresas. Mas para você que está começando, está explorando novas oportunidades, eu não deixo de recomendar o CPQ nunca, porque eu vejo que tem muita demanda e pouca mão de obra. É uma nuvem complexa, difícil de você entender o requisito do cliente e colocar em prática. Você tem que ter um conhecimento de negócio muito mais avançado do que configurar um Sales Cloud, por exemplo, né? Porque você vai mexer com precificação. Para mim ficou fácil porque eu trabalhava com isso, pricing, planejamento comercial e marketing. Então se tornou fácil.
mas você tem que ter um conhecimento de negócio prévio. É muito difícil uma pessoa de TI, por exemplo, sair para implementar um CPQ sem conhecimento do negócio, né? Beleza? Kênia. Que isso. O palco é seu. Muito obrigado, gente. Se conectem, eu vou colocar meu LinkedIn aqui, vou participar do chat agora. Então, fique à vontade para me adicionar. Em breve vai ter um curso de CPQ aí para a galera. É um spoiler aqui. Eu não vou avançar muito no assunto, não. Valeu. Oi, gente. Boa noite, tudo bom? Agora o próximo a falar é o Leandro Barion. Eu vou interromper aqui rapidinho, porque todo mundo fica pedindo brinde para cá, brinde para lá, e hoje eu vou fazer diferente, eu não vou ameaçar que vai reprovar em prova e nem que nunca mais vai ganhar voucher. Então, olha só, quem seguir o ganhador número 100 da comunidade, que depois eu gero a lista, depois que a gente terminar aqui o evento, a gente gera a lista, o ganhador número 100 da comunidade do Distrito Federal vai ganhar esses adesivos, e quem for o número 932 da comunidade vai ganhar esses adesivos aqui. Tanto faz, eu vou mandar aqui o link aqui também na DM, ou na DM não, no chat, para passar a voz aqui para o Leandro, que vai falar de Commerce Cloud. E depois, no final, vem o Luciano. Certinho, pessoal? Vou descompartilhar aqui, tá com você, Leandro. Beleza, obrigado, Kênia. Eu compartilhei a tela, né? A única coisa que eu não fiz foi compartilhar a tela. A tela era só para pegar o QR Code, mas eu mandei ali no chat. 10 segundinhos aí. Acho que não está pegando completo, né? Ah, tá sim. Não, dá para ver, sim. Tá no chat lá também, eu vou descompartilhar aqui. Tá com você, Leandro. Joia, obrigado, Kênia, obrigado a todos aí. Parabéns pela organização desse evento, bem legal. Vou começar fazendo alguns comentários aqui. Primeiro, vou já pedir desculpa, porque essa apresentação do Dornelas foi fenomenal, muito profunda. A minha vai ser muito mais superficial. Se depois vocês quiserem conversar de algum detalhe e tal, podem me chamar no LinkedIn. Meu nick lá é Lebarion. A gente conversa mais. Se for um caso, no próximo evento, a gente entra um pouco mais em detalhe. A respeito só um esclarecimento a respeito de CPQ, né? A Salesforce tem 2 produtos de CPQ, ou 2,5 a gente poderia dizer, né? Porque o CPQ ele é um processo, no fim, ele não é necessariamente um produto. Eu lembro que quando eu comecei a estudar Salesforce, só de Sales Cloud a gente já falava de CPQ, mas claro que é uma coisa muito primária, né? Aí, como o Dornelas comentou, há uns 5 anos atrás, a Salesforce adquiriu a SteelBrick, que virou o Salesforce CPQ, que nada mais é do que um pacote que possibilita esse processo de Configuration Price Quote mais parrudo, aí, mais robusto, né? E hoje a gente fala muito de CPQ de industries. Então, quando você falar do que é o antigo Velocity, né? Então, quando você falar de telecomunicações, de mídia, de health, você tem um outro produto da Salesforce de CPQ, diferente do SteelBricks, mas com o mesmo fundamento, que serve para implementar o mesmo processo. Então, também só queria esclarecer essa questão dos produtos, mas o que o Dornelas falou segue sendo verdade. Se você conhece, por exemplo, como configurar um CPQ de telecomunicações, é diferente de você configurar para um catálogo de produtos, enfim, para outro mercado. Essa experiência prática com aquela indústria é bem importante para que, de fato, você consiga ali entender o que está acontecendo. E até comentando também sobre a pergunta que foi feita, acho que foi a Pablini, né, de reimplementar tudo, muitas vezes isso acontece não porque a implementação atual é muito ruim, mas porque ou a implementação ou o próprio produto não foi feito pensando no futuro.
Então, por exemplo, hoje eu vendo um produto muito simples, então meu catálogo, eu pensei num catálogo flat e tal, nada demais. Daqui a 4 anos, 5 anos ou menos até, sei lá, a minha suíte de produtos que eu estou vendendo, ela ficou muito mais complexa. Agora eu vendo bundles, agora eu tem dependências entre os meus produtos, né? Eu sempre cito o exemplo de telecom, que se você mora em São Paulo e tem um determinado produto e quer mudar para uma cidade do interior, aqui vou chutar, talvez Mairiporã, ou enfim, uma cidade um pouco mais distante dos centros comerciais, talvez aquele produto, sei lá, uma fibra de determinada velocidade, você não vai ter lá. Então, além de todas as características, né, dos produtos de telecomunicações que você está vendendo, ainda tem a questão da infraestrutura física para chegar lá. Então, é por isso que os produtos de CPQ também são diferentes entre si. That said, eu vou começar